Olá, alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Alana Soares e estaremos juntos para mais uma aula de língua portuguesa. Deixem próximo de vocês o material, os livros, lápis, caderno, para as anotações, tá bom? Vamos lá começar a nossa aula. Sempre quando a gente começa a aula, tem aquele momento da leitura, deleite, não é mesmo? Então, nesse momento, a gente vai fazer aquela leitura de um livrozinho, tá certo? É bem legal, vocês vão gostar dessa leitura de hoje também, tá certo? Então, vamos lá, vamos viajar na leitura comigo, tá bom? Vamos lá viajar na leitura? O nome do livro é A Descoberta de Adriel, tá? Ele foi escrito por Mel Duarte, tá bom? Vamos lá começar. Oi, sou Adriel, tenho 13 anos e amo ler. Peguei gosto porque desde pequenininho minha mãe e minha tia liam histórias para mim e me diziam: Adriel, quem lê nunca está sozinho. E é verdade. Vou te contar um segredo. Quando leio, sou capaz de ser tudo o que eu quiser e ainda posso viajar para vários lugares de uma só vez. Já me disseram que os livros dão superpoderes. Estou tentando descobrir qual é o meu. Por meio da leitura, tenho aprendido tanto que resolvi compartilhar com o mundo. Então, criei um espaço na internet para incentivar crianças a gostarem de ler e estava dando certo, até que fui surpreendido. Pessoas malvadas ficaram irritadas comigo por causa da minha cor de pele. Elas diziam que gente como eu não sabe ler. Como pode? Minha família sempre me falou que nossa raça é linda e nunca duvide disso. Nesse momento, eu entendi o que era o racismo. Naquela noite, não quis nem ler. Fui dormir triste e tive um sonho enigmático. Eu estava deitada aos pés de um baobá quando, de repente, apareceu um homem bem mais velhinho, com a pele mais preta que a minha, que dizia: Adriel, você não está sozinho. Sua cor é ancestralidade. E o que define quem somos são nossas atitudes. Siga seu caminho e lembre-se do que aprendeu nos livros. O conhecimento é como um jardim. Se não for cultivado, não pode ser colhido. Quando acordei, me senti melhor. Voltei à página e, com a ajuda da minha mãe, respondi aos ataques com educação e avisei: racismo aqui não. Tanta gente me apoiou, foi incrível. Minha história saiu até no jornal e eu ganhei um montão de livros. Depois disso, descobri meu superpoder e é o conhecimento. E os livros são um remédio para curar qualquer tipo de preconceito. Pronto, né? Então, assim, vamos lá. Esse rapazinho aí que vocês estão vendo na TV, né? Ele é o Adriel, tá, gente? Essa história que eu acabei de contar para vocês, ela é uma história real, tá? Aconteceu, tá bom? Aconteceu de fato, né? Uma história verídica, tá certo? Aconteceu com esse rapazinho aí, que está aparecendo na tela para vocês, do Adriel, tá bom? E aí essa história dele, a questão do racismo, terminou se tornando esse livrozinho, tá? Que a gente encontra lá no site do Itaú, né? Para quem gosta de fazer leitura, lá tem muitos sites, tem muitos livros legais, muitos paradidáticos, tá bom?
Então vamos lá começar o nosso assunto, tá, gente? Nessa semana a gente vai falar de crônica, novamente, tá? A gente está na segunda semana de crônica, tá certo? Então a gente vai continuar falando de crônica. Como a gente já falou das características da crônica, o que seria uma crônica, a gente já vai introduzir direto para a habilidade que a gente vai estudar essa semana. Essa semana nós vamos estudar 3 habilidades, tá, gente? É o D3, que é inferir o sentido de palavra ou expressão, tá bom? O D1, que é localizar informações explícitas em um texto. E o D7, que é identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem uma narrativa. Todas essas habilidades a gente já viu ela durante esse período, né? A gente já conhece um pouquinho cada uma, tá bom? Aí a gente vai começar com a habilidade D3, que é inferir o sentido de uma palavra ou expressão, tá certo? Essa habilidade eu já falei para vocês várias vezes e vou repetir novamente, né? O que é que ela está querendo? O que é que ela exige da gente? Ela exige um pouco o quê? De leitura, né? Eu falei, já expliquei para vocês que quando a gente vai fazer uma leitura de texto, a gente precisa localizar aquelas palavras que possivelmente, às vezes, a gente até conhece, né? Mas tem dado aquela esquecidinha. Então, o que é que a gente faz no inferir nessa habilidade? A gente vai procurar, não é, dentro do texto, as palavras que nós não conhecemos ou talvez não lembramos do significado dela. Depois a gente vai pesquisar o significado. Como vocês sabem, as palavras elas têm vários significados de acordo com o contexto que ela está inserido, né? De acordo com a frase que ela está dentro, escrita. E aí só depois que a gente vai conseguir encaixar o melhor significado para ela. Não é mesmo? Então vamos lá. Vou fazer a leitura do texto, né? Essa é uma crônica, né? Pneu furado. E aí dentro desse texto a gente vai procurar depois pegar algumas palavras, né? Pra gente estar dando o significado delas, tá bom? Vamos lá. O carro estava encostado no meio-fio com um pneu furado. De pé ao lado do carro, olhando desconsoladamente para o pneu, uma mocinha muito bonitinha. Tão bonitinha que atrás parou outro carro e dele desceu um homem dizendo: "Pode deixar. Ele trocaria o pneu." "Você tem macaco?" perguntou o homem. "Não," respondeu a moça. "Tudo bem, eu tenho," disse o homem. "Você tem estepe?" "Não," disse a moça. "Vamos usar o meu," disse o homem. E pôs-se a trabalhar. Trocando o pneu, sob o olhar da moça, terminou no momento em que chegava o ônibus que a moça estava esperando. Ele ficou ali suado, de boca aberta, vendo o ônibus se afastar. Dali a pouco chega o dono do carro. "Puxa, você trocou o pneu para mim? Muito obrigado." Eu não posso ver um pneu furado. Tenho que trocar." "Coisa estranha. É uma compulsão. Sei lá." Engraçado, né? Esse texto dessa crônica, né? Ele é uma crônica humorística, tá, gente? Ela tem um tom de ironia, né? De sarcasmo em relação à história. Né? A história está falando o quê? Né? Tem, na verdade, 3 personagens, como vocês podem ver, né? A moça que estava parada no carro, o senhor que parou um carro para ajudar a trocar o pneu e o dono do carro, né? Porque, na verdade, a mocinha que estava parada ao lado do carro, ela não era dona do carro, né? Mas só que o rapaz pensou que fosse e quis gentilmente ajudar a mocinha. Só que o carro não era dela, né? Ela só estava esperando o ônibus e aí chegou o dono do carro de verdade. Então, vamos lá. A gente vai trabalhar dentro desse texto a habilidade D3, tá certo? Que é a questão lá de inferir sentido das palavras, tá bom? Então, vamos lá, ó. O que quer dizer estepe, que tem lá desconsoladamente, macaco. Será se o macaco aqui é aquele macaco animal que ele tá falando? Meio fio, não é? Será se meio fio é um fio cortado, né, bem no meio?
né? Vamos descobrir compulsão, né? Lá ele tem todas, no texto aparece todas essas palavras, né? Ela diz que o carro estava encostado lá no meio-fio. Vocês lembram? Só lembrando aqui, né? Ele fala lá que o carro estava encostado no meio-fio com o pneu furado, né? Será se o meio-fio que ele fala é um pedaço de fio cortado ao meio, né? Diz que a moça estava lá encostada no carro desconsoladamente, que é a mesma coisa que desconsolada, né? E ele pergunta para ela se ela tinha macaco, não é? Você acha esse macaco que ele fala é com relação ao animal? E depois ele pergunta se ela tinha um estepe também. E no final, né, para explicar o motivo que ele fez a troca, né, do pneu, ele diz que tem compulsão por trocar pneu furado, né? Então vamos ver aqui qual é o significado de cada uma delas. Vamos lá, ó. Macaco, né? O macaco é uma ferramenta utilizada para auxiliar a troca dos pneus de carros. Até eu coloquei a imagenzinha aí, né, de um macacozinho. Eu acho que esse aí é um macaco hidráulico, porque tem vários tipos de macaco, tá, gente? Eu não entendo muito, que eu não entendo essas coisas de carro, não. Mas eu sei que o macaco, né, não é um animal, tá certo? O macaco é essa ferramentazinha aí que eles ajudam a levantar o carro, né? Eles vão impulsionando para dar uma levantada no carro para poder facilitar na hora de trocar o pneu, tá bom? Meio fio, né? O que seria meio fio? Borda que se estende ao longo da calçada, em sua extremidade lateral, junto à rua, geralmente feita com pedras. Nivelamento na parte superior de uma parede de concreto para encaixar outro tipo de construção. Então, meio fio, né, é aquela parte lá da calçada, né, que a gente chama de meio fio, aquele encostamento entre a rua, né, entre o asfalto e a calçada. A gente chama aquilo ali de meio fio, tá bom? E desconsoladamente, o que é desconsoladamente? Né, de maneira desconsolada, né, sem consolação, alívio ou conforto, chorava desconsoladamente. Então, uma pessoa desconsolada, né, quer dizer assim, que ela estava meio triste, né? Meio cabisbaixa. No caso, o senhor lá, né, que parou para ajudar a trocar o pneu, ele achava que ela estava desconsolada, a mocinha, porque o pneu estava furado, né? E geralmente nós mulheres, tá, gente? A gente tem um pouquinho de dificuldade para trocar o pneu, por conta de todos esses apetrechos que tem, né? Tem que ter o macaco, tem que ter um pouquinho de força, né, a mais. Aí geralmente sempre tem alguém que ajuda por conta disso, tá bom? Vamos lá para as próximas palavras. Né? O que é o estepe, né? O estepe a gente é conhecido aqui no Brasil, né, popularmente por estepe. É chamado pneu reserva, tá? O pneu reserva, chamado popularmente no Brasil de estepe, que é o pneu sobressalente, que a maioria dos automóveis possui obrigatoriamente como item de segurança. A função do pneu reserva é substituir o pneu que tenha passado por algum problema, sem comprometimento qualquer característica comum do veículo. Então, o estepe é aquele pneu, né, reserva que fica dentro do carro, né? Como está falando aqui, ele é um item de segurança, ele é obrigatório, né? Todo carro tem que possuir um estepe, porque caso justamente aconteça isso, né? Algum problema com o pneu furar, estourar. Então tem o estepe, que é o reserva, que você vai lá e troca sem problema algum. E depois manda consertar o que foi furado, tá certo? E coloca lá ele como se fosse o estepe, ou então tira o estepe, né? E coloca o original lá que veio do carro. Tá certo? E a palavra compulsão, não é? O que é que significa compulsão? Não é? Ação ou efeito de compelir, exigência interna que faz com que o indivíduo seja levado a realizar certas coisas e agir de determinada forma. Bem, o que é que significa compulsão? Compulsão é algo que você não consegue, como ele está falando aqui, ele não consegue deixar de realizar. Você às vezes até não quer fazer aquilo, mas você termina fazendo, né? Ele te leva a realizar aquilo. Então, quando ele falou, o dono do carro chegou e agradeceu, né, por ele ter trocado, e ele disse assim, eu tenho essa mania, né, eu não posso ver o pneu furado que eu quero trocar. É uma compulsão, ou seja,
é algo que ele não consegue controlar, ele não tem controle. Se ele vê um pneu furado, por mais que ele não queira ir lá trocar, ele termina indo. Isso foi a resposta que o Senhor deu, né, para explicar o motivo de ele ter ido trocar o pneu do carro. Que na verdade não era esse o motivo, né? Ele só parou para trocar porque ele viu a mocinha lá na frente do carro, ele achava que o carro era dela e ele quis ajudar a mocinha lá, né? Sendo que o carro era do outro senhor. E aí quando ela pegou o ônibus, aí ele percebeu, né, que o carro não era dela, por isso que ela não tinha nada, não sabia onde é que estava nada também, de certa forma. Tá bom? Então vamos lá. Então, a do D3 encerrou aqui, né? A gente já falou da habilidade D3. Essa habilidade é a habilidade que vocês conhecem bastante, eu tenho certeza, né? Então a gente já vai para a habilidade D1, tá certo? O que significa habilidade D1, né? A habilidade D1 é para você localizar informações explícitas que estão lá dentro do texto. A gente também já viu essa habilidade. O que é que significa informação explícita? Lembra que eu falei, a gente falou até na semana passada de implícito, né? Da questão da fotografia lá, da crônica da foto. Que eu não me lembro qual é dos personagens que diz que vai ficar implícito na foto, né? Que vai ficar subentendido que ele apareceu. Implícito é algo que não aparece, mas que a gente entende que apareceu. Explícito não, já está bem na cara, gente. Está lá escrito, estampado na cara. Então, as informações explícitas de um texto, está toda lá no texto. Basta você voltar para o texto e ler, que você vai encontrar todas as informações que estão lá. Então, as informações explícitas que você vai localizar, que essa habilidade quer, às vezes ela se torna um pouquinho difícil quando vai aumentando o nível da habilidade, porque às vezes as perguntas elas vão te dizer lá dentro das alternativas, né, das alternativas para você escolher, só algumas palavrazinhas diferenciadas lá do texto, mas é que é a mesma coisa que está lá escrito. Mas no geral sempre vai estar praticamente do jeito que está lá no texto, tá certo? Praticamente vai estar escrito conforme está lá no texto. Às vezes, o nível da habilidade ela vai fazer com que você pense só mais um pouquinho quando vai justamente para a questão dos sinônimos, né? Que ele auxilia também no significado das palavras, quando a gente sabe. Às vezes, ele coloca algum sinônimozinho de alguma palavra que tem lá no texto, mas que você sabe que é o mesmo significado, tá bom? Para fazer essa habilidade, para a gente trabalhar essa habilidade, eu também trouxe outro texto, tá, gente? Eu trouxe outra crônica para a gente estar lendo e já diferenciando, né, da habilidade aqui, da outra lá. Não é o mesmo texto, tá? É outra crônica diferenciadazinha. Então, vamos lá. A crônica aqui é o jogo, que é uma vergonha. Vou ler aqui para vocês, tá bom? Imagina um jogo desse jeito. O campo é de pedra bem pontuda e acontece num dia muito frio. Num time, os jogadores têm tênis e camisa de manga comprida. E no outro, os caras jogam descalços e só de calção. O time que tem tênis e camisa ganha fácil, dá aquela goleada. O outro fica a maior parte do tempo tomando cuidado para não cortar os pés ou então esfregando o braço, arrepiado de frio. Times iguais. Para mim, é um jogo assim. A diferença da vida entre nós que temos escola e casa e as crianças que não têm. Quem não tem, perde sempre. Não acho que todo mundo que tem as coisas é culpado por causa que os outros não têm. Mas isso não quer dizer que a gente não possa fazer nada, porque pode. Porque se a gente quiser jogar um jogo justo, pode exigir que os dois times sejam iguais para começar. Casa e escola. Não acredito que as crianças de rua viveriam na rua se tivessem outro lugar melhor para escolher. Se a gente não exigir que todo mundo tenha casa e escola, vai sempre ficar jogando esse jogo besta, ganhando de 10-0 de um time tão fácil, mas tão fácil
que não vai mais ter o gosto de vitória, vai ter só vergonha. Então, assim, a crônica, né, o jogo, né, o nome dele é Um Jogo que é uma Vergonha, só voltando aqui um pouquinho, ele está falando o que essa crônica? Ela está pegando a referência de um jogo de futebol, né, se vocês observaram, tenho certeza que vocês observaram que vocês são alunos nota 10. Então ela está pegando a referência de um jogo de futebol como exemplo, né, para essa questão de ser justo, né, o que é que ele fala, o que é que fala aqui no texto? Que, né, para você imaginar um jogo onde um time ele tem todos os apetrechos, né, para jogar bem, camisa, né, camisa de manga, no caso, como era muito frio, a camisa de manga comprida, né, aquela chuteira, né, o tênis, chuteira adequada para jogar, e o outro não tem nada, né? Será que esse jogo vai ser justo? Imagina só, lógico, né, que a logística da história é que o time que está preparado, né, com todos esses equipamentos, né, eles ganhem, não é verdade? Porque o outro, além do campo ser cheio de pedra, tá um dia frio, né, o outro time não tem a chuteira, não tem o tênis para andar. Imagina você andando numa pedra, não tem como, você fica tentando evitar, né, que se machuque. E como estava fazendo frio, eles estavam sem camisa, o tempo todo eles tentando se agasalhar, né, se proteger do frio. Então não é um jogo justo. Aí o que é que ele faz, o autor? Ele pega esse jogo para você levar a refletir com relação à questão da escola, né, a questão da casa, que é como ele fala, né? Aí ele vai falar o quê? Sobre a questão das crianças que vivem na rua, né? Será que essas crianças, vocês aí, né, que vocês têm, né, vocês alunos daí do 4º ano, vocês têm o privilégio de ter a casa de vocês, de estar aqui com a gente estudando, né? Vendo as aulas, falando com o professor, tendo a interação no grupo, na plataforma do MOB. Tem criança que não tem essa oportunidade, né? Então, assim, não é justo, vocês não têm culpa, como ele fala, né? Mas dá pra gente tentar mudar, né? Justamente tentando fazer alguma coisa, né, de mudança, solicitando, no caso agora, como teve as eleições, né, questão dos governantes, de tudo, a gente vai tentando mudar justamente nisso, para que se torne um pouquinho mais justo, para que todas as crianças, né, se possível, tivessem um lar e o direito que é delas de estudar. Mas isso não acontece. Então é isso que ele está falando, fazendo essa reflexão, né? Será que seria justo esse jogo, assim como também na vida, será que é justo, né? Uma criança que não tem casa, que mora na rua, e aí vocês que têm casa e tudo, estudo, não tem como vocês perderem, né? Vocês vão dar de 10-0 na frente deles, mas que não é justo, né? Que com certeza, como ele diz aqui, essas crianças, essas pessoas que moram na rua, se tivessem oportunidade, né? A maioria, com certeza, ia querer uma oportunidade para ter um lar, para ter uma escola, para estudar, enfim, né? Mas vamos continuar aqui para a nossa habilidade, né? Como eu falei para vocês, a nossa habilidade, ela quer o quê? Que a gente, né, veja as informações explícitas, as informações que estão lá dentro do texto mesmo. A gente não está subentendido, está lá escrito, não é algo que a gente vai entender após ler, não. Como eu fiz para vocês aqui, né? Eu fiz a leitura e fiz a compreensão do texto, né? No caso aqui, ele quer o que tem lá. Aí o que é que está dizendo aqui na primeira questão? De acordo com o texto, o jogo ocorre num dia... O que é que ele fala lá, de acordo com o texto? Ele ocorre no dia o quê? É como eu falei para vocês, aí a gente vai e volta. Quando vocês estão em casa com o texto na mão, né, ou respondendo alguma atividade que a professora passou, ou alguma avaliação, o que é que a gente faz? A gente tem que retornar lá para o texto. Esse lá no dia, ele está bem no primeiro parágrafo, dizendo assim, ó, um jogo desse jeito, né, imaginar um jogo desse jeito. O campo é de pedra, bem pontuda, e acontece num dia muito frio. O que é que ele está perguntando lá? O dia que acontece, né? Então a gente já viu aqui. Então acontece num dia muito frio. Aí a gente volta lá,
ver as alternativas, né? Ó, letra A, muito quente. B, ensolarado. C, muito frio. Ou D, nublado. Então, aqui tá na letra C, né? A gente observou lá, voltou. Eu fiz esse retorno só para vocês entenderem, né? Toda vez quando vocês, primeiro, quando a gente vai fazer a questão de exercícios, de avaliação, prova, quando vocês estiverem respondendo, sempre vocês façam a leitura do texto. Como eu falei para vocês, a gente tem que fazer no mínimo 3 leituras, né? A leitura que eu chamo a primeira, que é para só decodificar, né, os símbolos, que são as palavras lá. Depois a leitura de análise, que é quando a gente vai lá para o descritor D3, a gente vai descobrir quais são as palavras que a gente não conhece, buscar o significado delas, porque a gente só vai conseguir fazer a leitura compreensiva desse texto quando a gente sabe todos os significados daquelas palavras. A gente só consegue compreender um texto quando a gente conhece o texto, quando a gente faz a análise que eu fiz agora para vocês. Mas toda vez que a gente for responder qualquer questão, a gente tem que voltar a retornar ao texto, porque tudo está lá dentro, né? De uma forma escrita ou de uma forma subentendida, tá bom? Então vamos lá para a próxima questão aqui, tá bom? Ainda falando do texto, tá, gente? O que é que diz aqui na segunda questão? De acordo com o texto, qual time ganha fácil? A gente também já fez essa leitura, a gente já viu, eu não vou voltar, né? Mas fica bem fácil para lá. A gente leu, eu expliquei. Então vamos lá, letra A. O time com os melhores jogadores? O time que tem tênis e camisa? O time que anda descalço e sem camisa? Ou o time que é o dono da bola? E aí, o que é que vocês acham? Lá pela leitura que a gente fez, pela explicação, qual é o time que vai ganhar fácil? Vou só relembrar para vocês novamente. Lembra que eu falei lá que ele estava falando do jogo que é injusto, porque o campo ele é cheio de pedra, está num dia muito frio, e aí tem um time que tem um tênis, tem a roupa, né, tem a camisa comprida e tudo. O outro time, né, por outro lado, não tem, né? Tá descalço, tá sem camisa, tá só de calção, né? E aí ele explica o quê? Que o time que estava, né, equipado, bem preparado, ele ganhou de goleada. Por quê? Porque o outro time, né, os jogadores, eles passaram a maior parte do tempo tentando evitar machucar os pés, né, por causa das pedras, e tentando se aquecer, né, toda hora ficando arrepiado, tentando se proteger, né, esfregando aqui os braços, né, geralmente quando a gente está com frio, a gente fica aqui fazendo esse movimento, por conta do frio, né, porque era um dia muito frio. Então, quem é que ganha fácil, né? Vamos lá. O time que tem tênis e camisa, né? O time que tem tênis e camisa, ele dá de goleada, não tem como. O outro estava despreparado, eles poderiam até ter bons jogadores, excelentes jogadores. Mas se eles não tinham um equipamento adequado, né, pela estrutura do campo, não tinha condição de eles vencerem, só se fosse praticamente um milagre, né, para eles conseguirem ganhar do outro time. Só se, como vocês falam, né, na gíria do futebol, só se os outros que tivessem o equipamento completo fosse perna de pau. Aí tinha como eles vencer, mas no mais é bem complicado, tá bom? E aí a gente vai agora para o D7, tá? Que é identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa. Nesse aqui, a gente vai dar aquela pausa, tá bom? Aquele momentinho que a gente dá uma pausa, a gente vai parar para vocês tomarem água, ir ao banheiro, descansar, né? Rapidinho a gente volta, tá bom? Beijo, volto já já. Tchau! Olá, alunos do quarto ano. Como eu falei para vocês, né, a gente deu aquela paradinha, aquela pausa para a gente voltar, para retornar a nossa aula, nosso segundo momento, né?
Continuem aí com o material, com os livros, os cadernos, tá certo? A gente vai ter os livros daqui agora nesse segundo momento, a gente tem as outras partes que usa o livro, tá bom? Então a gente vai começar novamente aqui, lá de onde nós tínhamos parado, tá bom? Nós tínhamos parado aqui na habilidade D7. Identificar conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa, né? Professor, o que é que essa habilidade quer? O que é que ela está pedindo? O que é que ela está exigindo? Primeiro, a gente tem que lembrar a questão dos elementos da narrativa, né? Quais são esses elementos que constroem a narrativa? Toda narrativa, ela tem esses elementos, tá, gente? Ó, quais os elementos que constroem uma narrativa? Né? A gente precisa relembrar eles. E vocês lembram que tem uma siglazinha que a gente chama, né? Pente, tá? O pente são os elementos que constroem a narrativa. Professora, pente é aquele pente de pentear cabelo, né? Que a gente usa, no caso eu uso escova, né? Será que é esse aí que você está falando? Fica essa dúvida. Tenho certeza que não vai ficar, porque vocês, alunos do 4º ano, já tem essa dicasinha aí, né? Porque é uma dica que a gente usa do que é que significa bem esse termo pente, que é para vocês não esquecer os elementos da narrativa, né? Então, o que é que significa o pente, né? Primeiro, o personagem, né? Todo texto narrativo, ele vai possuir um personagem, tá bom? Todo texto narrativo, ele vai ter um personagemzinho, né? Nem que seja um narrador. O espaço, né? O espaço é o local, é o ambiente onde acontece a história. Toda história tem que ter um ambiente, nem que a gente não queira, mas nem que for, no espaço. No espaço é um ambiente, né? No espaço que eu digo é na galáxia, tá, gente? É no céu, é um ambiente, é um local, tá bom? Então, tem que ter. Outra coisa que tem numa narrativa, se é uma narrativa, se alguém está contando, né? Tem que ter um narrador. O narrador é o que conta a história. Às vezes, o narrador, como eu falei, né, ele pode se tornar um personagem, tá? Tem 3 tipos de narrador, tá bom? Que a gente já viu, vocês já ouviram falar, né? Que é o narrador observador, o narrador personagem e o narrador onisciente. Tempo, né? Existe um tempo. Tá? Às vezes esse tempo ele pode ser indeterminado ou determinado, mas que toda a história ela acontece, né, num determinado momento, ele tem que ter, tá bom? E o último, que é justamente o enredo, né? O enredo é o decorrer da história, né? Onde a gente pega lá o início, o meio e o fim, né? Onde tem o clímax, onde tem o conflito, que a gente vai já falar dele também, que faz parte dessa habilidade, né? E onde tem o desfecho, né? Que é o final da história. Então, o enredo, ele agloba todos esses momentos da narrativa que a gente chama. Dentro do enredo, tá, gente? Tem os momentos da narrativa, tá? Então, por isso que o nome é pente. Eu até deixei aí, né, bem destacado para vocês entenderem. Pente por quê? Porque tem personagem, tem espaço, tem narrador, tem tempo e tem um enredo, tá? Que é os momentos da narrativa. Dentro do enredo. E aí, dentro do enredo, né, dentro desse enredo dos momentos da narrativa, existem os conflitos, né? Vocês sabem que, como a gente está falando dos momentos da narrativa, toda narrativa ela tem um início, que geralmente no início é onde a gente vai descobrir o local, né? A gente vai descobrir alguns personagens, geralmente os personagens principais, né? Eles vão estar no início da história, né? Como vocês sabem, tem o principal e tem o secundário. E dentro dos principais a gente pode ter o que a gente chama, né, de os antagonistas, que são os vilões, e os protagonistas, que a gente chama que são os bonzinhos, né? E vai dando início. Quando a gente fala no início, aí tem um momento que gera o primeiro conflito, que é para dar aquela ideia de continuidade, que fica dentro do meio, né? O conflito gerador, ele geralmente ele aparece no final, né? Já no final, quando está terminando o início, para entrar no meio da história, né? No desenvolvimento da história. Para que tenha, né, aquela vontade de você continuar lendo, né? Por quê? Então, o conflito,
é a parte onde vai dar, né, o engajamento para toda a história, porque é onde o protagonista ou o antagonista, que é o personagem principal, ele vai tentar resolver esse conflito e aí vai indo, né, vem o clímax, que é aquele momento alto de tensão, onde a gente fica na dúvida, será se vai dar certo ou não, e logo depois vem o desfecho, né? Mas o que é o conflito gerador, tá bom, gente? O conflito gerador faz parte do enredo, como eu acabei de falar para vocês. É a mesma coisa que o estopim, ou seja, o fato ou o acontecimento principal que levou de imediato ao acontecimento de algo. É como eu falei para vocês, né? O conflito gerador é aquele momento que a gente está aqui falando uma história e pam, né, acontece. Para dar um exemplo para vocês antes de ir para as questões, vou dar um exemplo bem clássico que todo mundo conhece. Tá? Vocês todos conhecem a história de João e Maria, né? Vocês sabem toda a história de cor salteado, né? Essas histórias assim vocês já conhecem, porque vocês escutam ela, né? Desde da alfabetização, enfim. Então lá onde foi que aconteceu o conflito gerador de João e Maria? Tem um início, né? Que a gente sabe quem são João e Maria, que ele tem um pai que se casou, que eles têm um pai que se casou com outra. E aí, onde é que acontece o conflito? Quando os pais, né, o pai, junto com a madrasta do João e Maria, decidem abandonar eles na floresta. Vocês lembram disso, né? Pois quando o pai e a mãe, que é a madrasta no caso, lá do João e da Maria, decidem abandonar eles na floresta, ali gerou o conflito gerador. Porque desse pensamento, tá? Desse pensamento do pai de abandonar eles, porque eles não tinham condição, né? Que essa foi a justificativa, eles não tinham condição de sustentar eles dois, dali daquele conflito que gerou toda a história, que é quando eles tentam a primeira vez, né? E não dá certo, porque o João, ele faz lá o caminho, né? Ele vai... E aí vai a segunda vez, aí na segunda vez já eles conseguem, aí, enfim, vocês conhecem toda a história. Mas para vocês entenderem onde é o conflito, tá, gente? O conflito é no momento que acontece algum problema que dali vai dar continuidade para toda a história, né? Onde você vai estar tentando resolver, solucionar tudo aquilo ali que gerou, tá certo? Então vamos lá para a gente ver. Como a gente falou, né, no primeiro momento a gente leu dois textos, né, que foi o do pneu furado e o do jogo, a gente vai tentar identificar qual foi o conflito gerador, né, o que foi o acontecimento que gerou o enredo, para dar continuidade do enredo lá da história, tá bom? Aí a gente vai aqui, ó, na primeira questão a gente vai falar do pneu furado. A gente vai relembrar a história do pneu furado, tá bom? No texto, pneu furado. Que acontecimento deu origem à história, tá bom? Aí a gente vai lembrar lá. Vocês lembram o que a gente falou? Né? Lá no começo, o que foi que gerou a história? Né? Tinha uma mocinha, né? Tinha um carro encostado no meio-fio, né? Com o pneu furado. E tinha uma mocinha do lado. Aí eu pergunto a vocês, para vocês entenderem o conflito, para onde é que dá o início, né, a origem da história. Se o carro não tivesse furado o pneu, né, não tivesse lá no encostamento, lá no meio-fio, com o pneu furado, e a mocinha não tivesse do lado desse carro, como se fosse a dona, né, a proprietária lá do carro, vocês acham que ia gerar toda essa história? Vocês acham que o senhor ia parar para ajudar, ia trocar o pneu, depois ela ia pegar um ônibus, e aí ia chegar o verdadeiro dono do carro e o outro ia se justificar? Vocês acham que isso ia acontecer? Não, né? Nada disso tinha acontecido. Então, para vocês entenderem, né? O que deu então aí a origem? Já dei a dica completa para vocês, né? Já praticamente dei a resposta, né? E eu sei que vocês já sabiam que a resposta seria essa, mas a gente vai lá para as alternativas, tá bom? Para a gente tentar encontrar aqui. Letra A, o dono do carro chegar, né? Será que foi a origem da história, foi essa, do dono do carro chegar? Letra B, a mocinha pegar um ônibus? Letra C, a compulsão por troca de pneus furados? Ou letra D, o carro encostado no meio-fio com o pneu furado
e uma moça bonita ao lado. E aí? Todas essas alternativas, elas estão, se vocês observarem, elas estão dentro do momento da narrativa, elas estão dentro do enredo. Realmente o dono do carro chegou, a mocinha que estava parada do lado do carro, ela pegou um ônibus, não foi? Né? O senhor que parou para ajudar e fez a troca, ele deu a justificativa de que ele tinha compulsão, né, por trocar pneus. Mas aí, o que é que gerou realmente, né, o que deu o acontecimento de gerar essa história? Foi justamente esse primeiro momento, né, como eu falei para vocês, de quando, né, o carro ele estava lá encostado no meio fio, um pneu furado. Se isso não tivesse acontecido, com certeza essa história não tinha tido, pelo menos, né, não teria acontecido da forma como ela aconteceu. Por exemplo, se a mocinha não tivesse parada lá do lado do carro, provavelmente, né, o senhor que parou para ajudar a fazer a troca, ele não teria parado, né? Ele ia ver o carro lá sozinho, porque que ele ia ajudar se não tinha como, né? Ele simplesmente não ia chegar e trocar o pneu assim do nada, né, sem ninguém ali perto, porque até poderiam pensar que ele estava tentando até fazer um assalto, né? Hoje em dia essas coisas acontecem. Então, se não tinha ninguém próximo do carro, não tinha por que ele ajudar. Então, tudo isso foi que deu a origem para que a história acontecesse. Então, a alternativa aí é qual? É a letra D, né? O carro encostado no meio fio com o pneu furado e uma moça bonita ao lado. Isso foi que deu a origem aí, o acontecimento, né? Para que a história começasse a ter todo o desenvolvimento e todo o momento na narrativa que teve, tá bom? Então vamos lá. Segunda questão, a gente vai falar do texto Um Jogo que é uma Vergonha, né? O que é que deu origem aos fatos narrados no texto, né? Também justamente a mesma coisa. O que foi que deu origem, né? Como foi que começou? O que é que deu origem para que essa história acontecesse, tá? Aí a gente vai lembrar lá, vocês vão lembrar da história como eu falei para vocês, né? Ele começa falando de um jogo, não é mesmo? De um jogo que ele não é um jogo justo, um jogo de futebol, né? Por quê? Porque que não é um jogo justo? Primeiro, os times, né? Eles estavam jogando, o jogo era em um campo de pedra, né? Bem pontuda, bem, né? E fora que era um dia muito frio. E aí o que é que acontece? Por ser um campo desse jeito, e aí o que é que tinha? Tinham dois times que eles eram diferentes, né? Um time tinha todo o equipamento para poder jogar e o outro time não tinha. Então, daí ele deu a origem à história do jogo, que é uma vergonha. Que aí ele começou a fazer reflexão, né? Para a gente fazer essa análise, né? De relação a isso, né? O que seria justo e o que não, né? Quem tem mais oportunidades, quem tem mais oportunidades para ter alguma coisa, é aqueles que não têm. Será se tem essa questão de eles estarem de igual, né? Ter a equidade, estarem juntos? Não, né? Quem tem está na frente de quem não tem. É isso que o texto quer refletir para vocês. Mas vamos ver aqui nas alternativas, onde é que foi que deu a origem dessa história. Letra A, o fato do jogo ser em um campo com pedra bem pontuda em um dia muito frio. B, a diferença da vida entre quem tem escola e casa e quem não tem. C, exigir que os dois times sejam iguais para começar. Ou D, ganhar tão fácil que não vai mais ter o gosto da vitória, vai ter sim o gosto de vergonha. Mais uma vez falando para vocês, todas essas alternativas, elas estão contidas lá dentro do texto. Tudo isso aqui que foi falado, todos esses acontecimentos estão lá dentro do texto. Mas qual foi o que deu origem, né, para que o enredo começasse a se desenrolar e a gente começasse a fluir a narrativa, né? Foi no momento quando ele está lá no início que ele fala assim, né, que o jogo ele é em um campo, né, que é cheio de pedras, né, e ainda além do campo não estar bom, né, porque o campo ele tem esse problema, essa estrutura, né, que é cheio de pedra, ainda tem o fato de estar fazendo frio. E aí, como vocês sabem,
os dois times não estavam de iguais, né? Eles não eram iguais. Então, a alternativa aqui seria o fato do jogo ser em um campo, né, com pedra bem pontuda em um dia muito frio. E os times, eles estavam de formas desiguais, um com equipamento e o outro sem. Então, foi daqui que deu origem à história para falar essa questão dessa desigualdade, tá certo? De que não tinha como, né, um jogo ser justo se os times eles eram desiguais. E isso ele vai fazer um reflexo na nossa vida, né? Que não tem como a gente achar que é justo, né, que a pessoa tenha a mesma oportunidade, uma criança que mora na rua, uma criança que tem uma casa, tem uma educação, né? Não tem como eles terem oportunidades iguais, né? Não tem como os dois vencerem na mesma proporção, tá bom? Sempre quem tem mais, né, oportunidade sai à frente. É isso que o texto está falando lá. E aí a gente vai fazer, né, esse momento eu quero que vocês peguem aí o livro C de vocês, tá bom? A gente vai responder aqui dentro da aula, tá? Não é o para casa ainda, por isso que eu tô pedindo para vocês pegarem o livro, como eu falei para vocês no começo, né? E falei agora, antes da gente começar o segundo momento da aula, né? Para deixarem sempre próximo o livro, o caderno, né? O lápis, a caneta, tá? Então, peguem o livro C de vocês. O livro C na página 234. A gente vai responder a questão 5 e a questão 6, tá bom? Geralmente no livro C a gente tem que escrever no caderno, porque ele não tem muito espaço para escrever no livro, tá certo? Eu não peguei lá a página, tá, gente? Eu só escrevi aqui a questão. Mas lá tá assim. Na quinta questão, explique o significado de. Aí tem letra A, vê se te manca, palhaço. Letra B, o diabo desse Valdemar. Letra C, o outro, diz coisas impublicáveis. E D, datilógrafa. Aqui é uma historinha também que é uma crônica. A crônica que tem lá, para a gente estar respondendo essas questões, é a crônica que ele fala da diferença de chatear e chatear e encher. Qual é a diferença, né, entre você chatear alguém e, tipo, encher essa pessoa, né? Aí ele vai falar lá na questão do telefonema, que a pessoa, ele tá explicando lá como é que ele faz. Aí ele vai ligar para alguém, vai ficar perguntando pelo esse Valdemar, e aí vai todo o enredo da história, né? Aí ele diz assim, ó, até aqui era chatear, né? Aí vai lá no final e fala, ó, agora vai encher, que é quando, depois de tanto ele ligar perguntando lá pro escritório sobre o Valdemar, né? No final, ele faz o quê? Ele liga dizendo que ele era o Valdemar, perguntando se não tinha ninguém deixado o recado, né? Aí ele faz toda essa brincadeira aí, tá bom? Também é uma crônica humorística, tá, gente? Então vamos lá. Quando ele fala assim, vê se te manca, palhaço. Esse vê se te manca significa o quê? Né? Significa que você tem que prestar atenção. Presta atenção. Tu tá ligando toda hora, né? Atrapalhando o escritório, atrapalhando o trabalho das pessoas. Né? Então presta atenção no que você está fazendo. É isso que ele quis dizer, tá? O diabo desse Valdemar, né? Quando ele fala o diabo, ele está querendo falar no sentido de maldito, né? Que ele não sabe quem é, não conhece, né? E termina falando, né, algumas grosserias porque a pessoa está realmente chateando, ligando toda hora, né? De 5 em 5 minutos, se eu não me engano, lá na história. Quando ele diz assim, o outro diz coisas impublicáveis. O que são coisas impublicáveis? Que não se pode publicar, ou seja, né? Fala tanto palavrão que não pode nem escrever, nem falar, né? Nem publicar lá, né, na história, tá bom? E datilógrafa é aquela que escreve na máquina de datilografia. Provavelmente eu nem trouxe a imagem para vocês não saberem, né? Mas a máquina de datilografia, ela é bem antiga, tá? Não é nem no meu tempo, quando eu era criança, ainda existia máquina, tá, gente? Porque a gente não tinha tanto acesso como hoje a gente tem, né? A tecnologia. Na época, o computador que a gente tinha, né? A gente tinha computador, mas tinha uma máquina também. Mas era aqueles da cabeçona grande, né? Enfim, isso aí é para aula de história, quando vocês forem lá. Então, assim, o datilografia é uma máquina que era de escrever, a gente ficava batendo nela, aí ficava lá escrevendo.
tá? E tinha uns bichinhos batendo e ia aparecendo letra por letra. Aí veio a tecnologia, né? E ela ficou apenas na nossa memória para a gente guardar, tá bom? A questão 6. Copie do texto as palavras usadas para substituir. Lá no texto tem essas palavrinhas aqui. Letra A, por obséquio. B, você telefona. C, faça uma nova ligação. Algumas dessas aqui a gente pode substituir, que é a questão dos sinônimos, que é o mesmo significado, tá, gente? Né? Por obséquio, né? O que significa por obséquio é por favor. Então, lá dentro do texto tem tanto ele dizendo por obséquio, né? Ele diz assim, por obséquio, chame o Valdemar. E depois, de novo, ele liga novamente, né? E diz assim, por favor, você poderia chamar o Valdemar? Então, por obséquio, por favor, é o mesmo significado, né? Você pode substituir, que é a mesma coisa. Lá ele diz, né? Você telefona. Aí depois ele fala assim, aí, liga o mesmo número, né? Então, assim, você pode telefonar, aí depois ele diz, você liga de novo, né? Ligar de novo já é para cá, para fazer uma nova ligação. Liga o mesmo número, que é a mesma coisa do telefonar. E a letra C, né? Faça uma nova ligação, que é ligar de novo. Você vai ligar de novo, né? Que é quando ele fica lá fazendo, como no decorrer da história ele diz, né? Ele fica lá enchendo o saco o tempo todo lá para pessoa ficar super chateada até o momento que ela transborda, que é lá a diferença entre a palavra chatear e encher, né? Que ele fala lá, tá bom? Que ele diz que encher, né, é bem pior do que chatear, ou chatear é bem pior do que encher. Não estou lembrando muito bem da história, tá bom? Mas ele chega no momento que ele fala que a diferença das duas, que uma é pior do que a outra, que é quando eu falei para vocês no final, que ele fala logo, ele liga e diz que é o Valdemar. Então, a gente vai agora para aquele momento da fluência, tá, gente? O momento da fluência é aquele momento da leitura, né? Da gente fazer a leitura, tá bom? A gente vai começar, que são 2 livros, né? Hoje tem os 2, que é o Para Ler e Reler e o Jade. No Para Ler e Reler, a página 82, rende que nem pão quente, tá? A leitura, vocês sabem que na dia de terça é uma leitura compartilhada, vocês já sabem qual é a leitura compartilhada, você vai chamar seu amigo, o pai, a mãe, o vizinho, o irmão e faz uma leitura junto, tá bom? Eu aqui vou fazer sozinha, tá bom? Então vamos lá. Rende que nem pão quente. Você conhece a Manuela? Não. Então eu conto. Eu ainda não contei. Manuela não é gente. Manuela é ratinha. Uma ratinha bonitinha. Ratinha é para roer roupa. A mamãe de Manuela sabe roer. A mamãe de Manuela começou a ensinar. Primeira lição de roer. Lição de roer meia. Mamãe pegou no pé de meia, Manuela pegou no outro. Mamãe começou a roer, Manuela prestou atenção. Mamãe deu a primeira mordidinha. Manuela deu a primeira mordidinha. Mas não acertou não. Roeu o fio errado. Ficou presa no fio, toda enrolada até a cabeça. Bem, aí terminou, né, esse texto, como eu falei para vocês, como ele é como se fosse em prosa, né, dá para você pegar e ir intercalando, fica bem interessante, né, você lê uma parte, a pessoa lê outra, fica bem bonitinho, ou então lê os 2 juntos, assim que é a leitura compartilhada. A gente vai para o Jade, né, o Jade é aquele também momento de fluência, né, que é um livro de jogos, atividades, desafios, onde tem a questão de palavras, caça-palavras, formar palavras, a leitura. Tá? A gente ainda está na etapa 9, como eu falei para vocês, 19, 9 não, gente, por favor, perdão. A gente está já quase no fim, porque a próxima etapa é a 20, encerra, então por isso que a gente está dando essa desacelerada. A gente vai para a página 85 da etapa 19 e a gente vai falar da questão 8, tá? Na questão 8, é para você ler com fluência e depois repetir sem ler. O que é que ele quer aqui? Né? Cantarolar. Né? Você vai ler o verbo no futuro do pretérito. Você vai ler a conjugação do verbo
cantarolar. Primeiro, como é que você vai fazer essa leitura? Você vai ler do jeito que está aqui escrito, olhando para o livro, você tenta ler assim, pelo menos umas 5 vezes, olhando para o livro. Depois você fecha o livro e aí você tenta lembrar de todas as formas, né, a conjugação, e ler sem precisar do livro. Fica bem legal, bem interessante. Também, assim como da leitura desse aqui, caso queiram fazer um vídeo, né, para quem gosta, para a professora que gosta que vocês mandem o vídeo, fica bem legal, vocês fazendo a leitura depois sem o livro, tá bom? Para aquele que gosta de enviar, a professora gosta, vocês podem mandar, tá bom? E aí nós vamos para o momento do para casa, tá, gente? Então, assim, o momento do para casa é aquele que está chegando no fim da nossa aula, né? A gente vai lá pegar o texto, tá? O texto não, gente, desculpa. O livro, tá bom? O livro de hoje, ele continua ainda, a gente ainda vai continuar no livro C, tá? A página é 235, a questão é a 8. Ainda continua dando continuidade do texto que eu falei para vocês, né? Da crônica que eu falei para vocês lá, que é de chatear e encher. Eu acho que é mais ou menos esse lá, a questão lá do texto. Só não lembro, como eu falei para vocês, qual é o que é pior, se é o chatear ou encher. Eu não me lembro da história bem, né? Eu esqueci qual dos dois é que ele fala lá na hora da relação da história, que ele está relatando qual é o que acontece. Lá na questão 8, né? A gente está lá na parte do ao pé da letra, que aí a gente retorna justamente aquele descritor lá do início, né? Do descritor D3, que é a questão dos significados, tá? Aqui, quando a gente fala o que quer dizer, a gente está puxando o significado, que é o significado que não é o sentido próprio da palavra, o sentido real, tá? Mas sim o sentido figurado. Geralmente, quando é sentido figurado, né, a gente nem tem palavra, a gente tem mais expressões. Porque só para vocês relembrar, que as expressões é o quê? É quando tem mais de uma palavra, tá? Para poder pegar o significado. Por exemplo, cara de pau. Eu não tenho só uma palavra, né? Eu tenho 3, então aqui é uma expressão. Tá certo? Então, quando tem mais de uma palavra, a gente chama de expressão. E no caso aqui, a gente vai buscar o sentido das expressões, né, que estão aqui no sentido figurado, né? A gente vai buscar o significado delas, tá bom? Não estão no seu sentido real, tá? Imagina aí uma cara de pau, né? Seria minha carinha aqui linda e maravilhosa, só que de madeira. Não é, né? Então, vamos lá. O que quer dizer cara de pau? O que quer dizer chato de galocha? O que quer dizer perder as estribeiras? O que quer dizer bater na mesma tecla? O que quer dizer mala sem alça? O que quer dizer bom de bico? O que quer dizer perder a linha? O que quer dizer nervos à flor da pele, tá bom? Então, vocês vão buscar, vão pesquisar, tá? Todas essas expressões que estão no seu sentido figurado, né, da palavra, porque se a gente for colocar no seu sentido real, não vai ter o mesmo significado, tá? Que são uns termos que a gente usa, expressões. E aí vocês vão responder e depois enviar pela plataforma lá para as professoras de vocês, tá bom? Então, a gente vai aqui, continuando aqui, tá? A gente vai para aquele momentozinho da dica, tá bom? Da dica Vou até sair daqui um momentinho, tá bom? Eu vou para cá, que eu gosto de falar com vocês aqui do outro lado, para falar da dica, tá? A gente vai falar, como está encerrando a nossa aula, da dica da semana dos nossos filmes, como eu falei para vocês, né? A gente já está ainda em época de pandemia, não estamos, né, indo para a escola e vocês estão em casa, então a gente adora assistir filme, eu pelo menos adoro, né, quando eu estou lá em casa, e séries, né, seriado. Então eu coloquei para vocês a trilogia aqui das Crônicas de Nárnia, né? São 3 filmes, tá bom, gente? Tem o primeiro, que é aquele que tá lá, aí vem o segundo, que é o Príncipe Crispian, e o outro aqui, que eu não me lembro, que esse aqui eu não assisti ainda, eu não me lembro qual é ele, tá? Mas a história é bem interessante, tá bom, gente? A crônica são de irmãos que eles, né, eles entram dentro de um guarda-roupa, tá? E aí eles vão para outro mundo paralelo. E lá quem é o rei lá é o leão mesmo, tá? Ele é que é o rei lá desse local lá onde eles estão,
tá bom? Então essa é a dica da semana, espero que vocês tenham gostado, tá? Nossa aula vai ficando por aqui, né? De novo, vou dizer que eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula, tá bom? Um beijo no coração de vocês, um abraço bem apertado, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. E aí, gente, tudo bem? Salve, salve! Estamos aqui para mais uma aula de Geografia. Eu sou o professor JJ e a gente vai falar hoje sobre uma temática que a gente vivenciou durante essas semanas e teve o seu auge aí no dia 15 de novembro. Falar sobre instâncias de poder, poder executivo, poder legislativo, né? Agora, dia 15, a gente teve aí as eleições para prefeitos e vereadores de mais de 5.000 cidades aqui do Brasil, e é exatamente sobre isso que a gente vai falar. Então me acompanha, tá? Temática da nossa aula de hoje: instâncias do poder público e formas de participação social. Olha só, quando a gente fala instâncias de poder público, a gente está falando de organizações, tá? Então a gente vai falar especificamente de poder executivo e poder legislativo. Calma aí, calma que eu vou explicar, não vão se agoniar não, tá bom? Ah, lá vem com as palavras difíceis, o professor J já vem lá com as palavras difíceis dele. Não, a gente vai já explicar isso aí, tudo bem? Então, olha só, nossa habilidade de hoje: distinguir funções e papéis dos órgãos do poder público municipal de Teresina e formas de participação social na questão do município, incluindo a Câmara de Vereadores, conselhos municipais, associações de bairros. Então, olha só. Veja bem que esses 3 itens, Câmara de Vereadores, Conselhos Municipais e Associações de Bairros, está destacado. E também você já percebeu aqui que a gente vai falar especificamente sobre o município de Teresina. Então, poderes e associações, né, instâncias de poder e associações ou forma de participação da população de Teresina nessas instâncias de poder. Tudo bem? Vamos lá. Bom, olha para essa imagem aí. O que você está vendo nessa imagem? Bom, tá claro, né? Do lado aqui é o Palácio da Cidade, conhecido como Palácio da Cidade. É um prédio que desde 84 funciona a Prefeitura de Teresina. Antes funcionava o que a gente chamou aqui no Piauí de escola normal. O que era escola normal? Era a escola que era dedicada ao ensino médio. Naquele tempo era chamado de colegial, mas isso aí foi um prédio que foi ocupado durante muito tempo por uma escola normal, tá? A escola normal, que era a principal escola aqui da cidade de Teresina. E aí, atualmente, funciona a sede do prefeito, exatamente, ou seja, a Prefeitura de Teresina, aonde é a sede do Poder Executivo, Municipal. Porque a gente também tem o Poder Executivo Estadual, exercido pelo governador do estado. Então, a gente vai falar especificamente sobre Teresina, capital Teresina, que tem suas instâncias de poder divididas em 2 partes. Primeiro, o Poder Executivo Municipal, que é exercido pelo prefeito, e o Poder Legislativo, que é exercido pela Câmara de Vereadores, que são os vereadores, tudo bem? Bom, e aqui nós temos o chamado, né, Palácio Senador Chagas Rodrigues, que é a sede do Poder Legislativo, ou seja, onde trabalham os vereadores, ok? Que tem a função tanto de fiscalizar as ações do prefeito, como também elaborar projetos, aprovar projetos para o bem-estar da população, ou seja, da sociedade teresinense. Tudo bem? Bom, e aí eu trouxe essa imagem para a gente fazer logo um paralelo. Olha lá, tá? Você tem duas personalidades ali, 2 poderes. O legislativo, que diz assim: eu elaboro as leis. E o poder executivo, que diz assim: eu administro. Então, você tem
dentro do Poder Executivo, a função de executar. Esse nome executivo não é à toa não, tá? Executar. Executar o quê? As ações que são viáveis, são positivas, são necessárias para o bem da população. E o Poder Legislativo é aquele que faz a legislação, ou seja, eles fazem as leis, aprovam as leis, muitas vezes também elaboradas pelo Poder Executivo, mas são os vereadores que aprovam essas leis também para o bem da população, ok? Bom, e aí a gente tem aqui, ó, de um lado, você tem a Prefeitura de Teresina, já mostrei lá o Palácio da Cidade, onde funciona, a sede do Poder Executivo, e do outro você tem a Câmara de Vereadores. Esses dois constituem o quê? O Poder Público Municipal. Ah, professor Jota, mas e o Poder Judiciário? Gente, o Poder Judiciário, ele está mais relacionado ao Estado. Se a gente pegar, por exemplo, quais são as instâncias de poder do Estado? Você tem o Poder Executivo, que é exercido pelo governador, o Poder Legislativo, que é exercido pelos deputados estaduais, e você tem o Poder Judiciário, que é exercido pelos Tribunais de Justiça dos Estados. No caso dos municípios, não, a gente não tem isso. Porque, basicamente, a gente só tem esses dois poderes, a Prefeitura Municipal, que é o Poder Executivo, e a Câmara de Vereadores, que é o Poder Legislativo. Tudo bem? Bom, e olha só, órgãos do Poder Público Municipal de Teresina. Nós temos a Prefeitura de Teresina, ok? No caso do Brasil, o município é composto basicamente pela Prefeitura e pela Câmara. Isso é, gente, nos mais de 5.000 municípios do Brasil. Todos eles têm um prefeito, que é o Poder Executivo, e tem os vereadores, ok? Que exerce o Poder Legislativo. E aí vem aquela pergunta que eu aposto que já está martelando na cabeça de vocês. Professor Jota, mas a quantidade... Bom, prefeito só é um. Você tem o prefeito e o vice. Por exemplo, agora, dia 15, a população de Teresina foi às urnas para eleger um prefeito, né? Eleger o prefeito e o vice, ok? E no caso dos vereadores, que só é uma eleição, foram eleitos os vereadores que vão exercer o Poder Legislativo para iniciar no próximo ano, não é neste ano, ok? É 2021, 2022, 2023, 2024, que são 4 anos. Então, em 2024, a gente vai ter novas eleições para prefeito e novamente para vereador. Então, são essas duas instâncias de poder, Poder Executivo exercido pelo prefeito e o Poder Legislativo exercido pela Câmara de Vereadores, que a gente chama de órgãos do Poder Público Municipal de Teresina. Tudo bem? Beleza? E olha só, vamos falar do Poder Executivo? O Poder Executivo é aquele que executa, executivo, aquele que executa. Então vamos lá. A Prefeitura é o órgão onde se desempenha o Poder Executivo do município. Ok? Bom, é comandada por um prefeito, ok? E dividida em secretarias de governo, por exemplo, Secretaria da Saúde, Secretaria da Educação, Secretaria de Assistência Social. Por quê, gente? Veja bem, o prefeito sozinho, como pessoa, ele não tem condições, ok? De comandar tudo isso sozinho. Não tem. Então, o que ele faz? Ele delega funções, ok? Ele cria secretarias específicas para poder direcionar, certo? As necessidades àquelas secretarias. Então, vamos pegar, por exemplo, Secretaria de Saúde. Será que a Secretaria de Saúde vai ser responsável pela educação? Não, porque tem a Secretaria Municipal de Educação. Será que a Secretaria Municipal de Educação vai se responsabilizar pela Secretaria de Habitação? Não, porque tem a Secretaria Municipal de Habitação. Então, cada secretaria é nomeado pelo prefeito, certo? Que exerce o Poder Executivo. Então, é nomeado uma pessoa para exercer o papel de secretário. E ele vai comandar a sua secretaria, e essa secretaria vai trabalhar em benefício daquela necessidade específica. No caso, saúde, educação, moradia,
assistência social, meio ambiente, segurança e assim por diante, ok? Então o prefeito sozinho tem uma equipe que junto com ele trabalha ou deve trabalhar para o bem da população. Tá vendo como o nosso tema de hoje é bem recorrente, é bem atual, certo? Muito atual. Bom, e aí, gente, tem o Poder Legislativo. O Poder Legislativo, a gente já falou, é exercido pelos vereadores de Teresina, aqueles que são eleitos de 4 em 4 anos. Após como seu pai, a sua mãe, o seu avô, a sua avó, foi no dia 15 votar, certo? Foi votar. Então, se eles foram votar, eles escolheram os seus vereadores, beleza? Escolheram os seus vereadores. Bom, ao Legislativo, cabe legislar, ou seja, criar e aprovar as leis. E fiscalizar o Executivo, sendo ambas igualmente importantes. Em outras palavras, exerce função de controle político, administrativo e financeiro orçamentário. Então, vamos falar sobre... Calma, aguenta aí, espera aí, vamos falar. Ó, quando a gente fala em função de controle político, é porque cabe aos vereadores aprovar ou não aquelas leis que são sugeridas pelo prefeito. Então vamos supor, eu, professor JJ, se eu for prefeito de uma cidade, eu estou vendo que tem uma necessidade ali, eu não posso chegar e implantar um projeto ali. Não, eu primeiro tenho que elaborar um projeto, ok? Um projeto de lei, esse projeto de lei eu encaminho para a Câmara, os vereadores vão analisar, ok? Se for o caso, eles vão acrescentar alguma coisa ou retirar, aí é aprovado, aí é que eu, como prefeito, vou começar a trabalhar, certo? Eu não posso chegar e simplesmente implantar minha vontade ali. Isso é o que a gente chama de exercer o controle político. Então, os vereadores fazem isso, ok? Senão o prefeito poderia estar fazendo o que ele quisesse aí à torta e à direita, sem nenhum tipo de comando, sem nenhum tipo de fiscalização. O administrativo é um pouco parecido, porque cabe aos vereadores também fiscalizar quando, onde e como o prefeito vai investir todo aquele orçamento, né? Ou seja, a grana, o dinheiro público que vem para financiar aquelas necessidades. Então, lógico que tem. Por exemplo, na sua casa, provavelmente a sua mãe é que cuida mais das finanças, que faz as compras, porque ela é que sabe das necessidades que tem em casa. E provavelmente seu pai é aquele que financia, tá? Então, se o seu pai é o financiador, ele também tem direito de saber para onde é que vai o dinheiro que ele está investindo, certo? Então, a sua mãe aí tem que prestar conta, se for o caso. Se for os dois que trabalham, os dois juntos têm que prestar conta um conta com o outro, ok? Calma, não vamos provocar briga aí não. Bom, olha só, compete ao município administrar o transporte público local, certo? Então, é responsabilidade do prefeito, do município, comandar ou implantar, administrar, né, ou, de certa forma, fazer tudo isso em relação ao transporte público. Então, para o transporte público, e a gente fala aqui transporte público, qual é? Ônibus, sobretudo ônibus, metrô, ok? Então, esses transportes públicos, isso se o metrô for municipal, porque aqui no caso de Teresina, o nosso metrô, ele é subordinado ao Estado, mas existe em outras capitais aqui do Brasil, sobretudo as capitais maiores, em que o metrô é subordinado ao município. Então, no caso do transporte público, no nosso caso aqui de Teresina, são os ônibus, sobretudo. Então, o transporte público, os ônibus, ok, as empresas de transporte público são subordinadas à Prefeitura de Teresina. Ela é que concede autorização para essas empresas funcionarem. Cuidar do planejamento das vias urbanas. Gente, ó, se você anda em qualquer rua de um município, por exemplo aqui de Teresina, você vai verificar se tem algum buraco, se tem algum esgoto a céu aberto, se a via ela é necessária ou não, se ela é asfaltada, se ela é de chão batido, se ela tem uma pissarra enorme ali. Então, tudo isso conta, tá? Então, a prefeitura também é responsável por essas vias urbanas, avenidas, ruas, as vielas que a gente chama e etc. Cuidar da manutenção, iluminação e limpeza de parques e praças da cidade. Por exemplo, aqui em Teresina a gente tem Parque da Cidadania, Parque Ambiental,
nós temos várias praças, então tudo isso cabe à Prefeitura de Teresina. E a iluminação pública. Você já deve, e aí eu vou recomendar, curiosidade, tá? Vá lá no talão, pegue o talão de energia, né? Aquele talãozinho que a gente chama lá, aqui no nosso caso da Equatorial. Pega que você vai encontrar discriminado onde tem lá discriminado, ok? Bem no meio, dizendo assim, taxa de iluminação pública, aí tem um valor lá na frente. Essa taxa é exatamente a taxa que você paga para você ter a manutenção de uma luz, certo? Na rua, nos postes, ok? Então, cabe também ao município cuidar dessa iluminação pública. Promover eventos culturais e atrações turísticas, também cabe ao município. Por exemplo, questão do teatro, da cultura. Aqui em Teresina nós temos o Teatro do Boi, nós temos o Parque da Cidadania, que é um local agora para diversas exposições culturais, ok? E vários eventos que tem durante o decorrer do ano. Promover a educação infantil e fundamental. Cabe ao município, à Prefeitura de Teresina, a responsabilidade sobre a educação infantil, desde a creche, desde o berçozinho lá, desde 0 ano de idade até o ensino fundamental, ou seja, até o 9º ano do ensino fundamental. Essa é a obrigação principal da Prefeitura de Teresina. Ah, professor Jota, mas e o outro, o ensino médio? Cabe ao Estado. Essa responsabilidade é do Estado. Tanto é que a Prefeitura de Teresina não tem escola de ensino médio. Sabia disso, né? Pois é, exatamente. A prefeitura, nenhuma prefeitura tem escola de ensino médio, porque não é competência dela. Não é responsabilidade dos prefeitos se responsabilizar pelo ensino médio. Isso cabe ao governador do estado. Tudo bem? Tá entendendo até aí? Gente, tem nada de complicado não, muito simples. E aqui em Teresina nós temos a Secretaria Municipal de Educação, que é aquela que é responsável por organizar, administrar todos os recursos, certo, destinados à educação. Então, é através da secretaria, do secretário que administra e da secretaria, que os professores são pagos, que os estagiários são pagos, ok? Que essa aula que eu estou fazendo aqui para vocês, ela está sendo transmitida por um canal de TV, também é custeado. Então, tudo isso cabe à Secretaria Municipal de Educação. Tudo bem? Bora lá. Bom, e aí, lembra que a gente falou lá no início sobre, dentro da nossa habilidade, sobre os conselhos comunitários, sobre as formas de participação da população junto à prefeitura, porque a prefeitura não é um órgão, digamos assim, isolado. Não, a população tem que participar, porque afinal de contas, nós, né, eu me considero também, vocês que estão aí, os pais de vocês, e vocês que moram aí nos bairros, é que sabe da necessidade de cada um ali no seu bairro. Então, por exemplo, está faltando energia, tem um esgoto a céu aberto, tem uma galeria que não está funcionando, a educação também lá, tem uma escola que não está funcionando, então tudo isso cabe a cada comunidade, cabe à população. E como é que é feito isso? Através das associações de bairros, que a gente chama aqui em Teresina de associações de moradores, ou dos conselhos, ok? Dos conselhos comunitários, que são órgãos ligados à prefeitura, que a gente vai ver já sobre isso, ok? Então, nós temos, por exemplo, as associações de bairros, que geralmente aqui em Teresina, em cada bairro tem uma associação, e nós temos os conselhos de segurança, de saúde, de educação, de saneamento básico, ok? De assistência comunitária e etc. Bom, vamos conhecer um pouquinho das associações de moradores de Teresina? Então, olha só, nós temos, trouxe só algumas, a Associação dos Moradores do Mocambinho, que tem sede própria, ok? Tem sede própria. Vou voltar aqui. A Associação dos Moradores do Bairro Água Mineral, isso tudo aqui é em Teresina. A Associação dos Moradores do Bairro Marquês. A Associação dos Moradores e Amigos do Bairro Matinha. A Associação de Moradores, né, do Bairro Dirceu. Então, geralmente em todos os bairros tem uma associação. Essa associação tem um presidente que é eleito pela própria comunidade e cabe a esse presidente ouvir a população,
ver as necessidades. Ah, está precisando de um asfalto aqui. Não, está precisando de uma praça aqui. Está precisando de uma escola. Então, ele junta essas necessidades, entra em contato com o prefeito, coloca para o prefeito a necessidade e o prefeito vai providenciar. Como é que ele vai providenciar? Se precisar de alguma lei, ele elabora uma lei, encaminha para a Câmara, os vereadores vão votar. Os vereadores votando, vota para o prefeito vai começar a trabalhar. É assim que funciona. Tudo bem? Bom, e aí, os conselhos municipais. Vamos lá, falamos das associações de moradores, agora vamos falar dos conselhos municipais. E aí eu vou voltar aqui, ó. Olha só. Tá vendo esse ponto de interrogação? É uma pergunta. O que são conselhos municipais? Tá vendo aí? Perguntinha básica. O que são conselhos municipais? Gente, olha, eu aposto, como os pais de vocês sabem, que aí na sua comunidade tem uma associação de moradores e tem algum conselho comunitário. Mas qual é? O que é? Por que ele existe? O que é um conselho, né, municipal? Por que ele existe? Vamos lá então saber. Bom, aqui você tem uma foto, tá? É uma foto do prefeito de Teresina, o atual prefeito, né? Ele está lá juntamente com diversas pessoas e lá ele está dando posse aos novos membros, ok? Dos conselhos municipais. Quais são, no caso, esse aqui específico? Conselho Municipal de Deficiência, que também é uma necessidade, do município de Teresina. Isso aqui foi no dia 17 de janeiro de 2020, recente, ok? Foi esse ano, ok? Então, isso aqui, esses conselheiros foram escolhidos pelas comunidades, pela população das comunidades, para representar a necessidade de quem? Das pessoas que têm problema de deficiência, tá bom? Bora lá. Bom, os conselhos municipais constituem no organismo público o mediador entre a população e o governo. Já falamos sobre isso. Então, vou dar uma dica, tá? Quando seu pai, a sua mãe andar pelas ruas do seu bairro e você sentir seu pai e sua mãe, aí eu vou deixar essa responsabilidade para vocês, tá bom? Que são filhos e filhas. E você perceber que há uma necessidade, por exemplo, de uma rua que não está asfaltada, está esburacada, você procura quem? Procura o presidente da associação ou do conselho que existe na sua comunidade para que ele possa expor essa necessidade para a prefeitura e a prefeitura tomar providência. Gente, se a gente fizer isso, a gente vai ter uma comunidade muito mais organizada, porque só o prefeito ele não tem condições de fazer isso sozinho. Nós que moramos nas comunidades, nós é que sabemos das nossas necessidades, ok? Então até uma caixa d'água que precisa para uma população, por exemplo, da zona rural, se ali está precisando de água, cabe a essa comunidade requisitar a associação de moradores, a associação de moradores vai direto ao prefeito e aí é providenciado. Tudo bem? Então, e aí aqui eu trouxe um gráfico, ó. Veja bem, nós temos lá as comunidades, que é a base, a prefeitura, essa prefeitura. Então as comunidades encaminham as necessidades para a prefeitura, que é o poder executivo. A prefeitura providencia esses benefícios, saneamento básico, água, calçamento, né, asfalto. E aí depois esses benefícios são de forma, como é que são? Saúde, educação, limpeza, moradia, iluminação pública, etc. Por exemplo, aqui em Teresina nós temos um grande hospital chamado HUT, que é o Hospital de Urgência de Teresina, que ele é responsabilidade da prefeitura. Mas nós temos também o HGV, tá? Que é o Hospital Getúlio Vargas, que é subordinado ao Estado. Mas quem é que recebe mais pacientes? Claro que é o Hospital de Urgência, tá? Vem gente de tudo quanto é lugar, aqui do Pará, Maranhão, interior do Piauí, Tocantins para cá, porque nós temos um bom sistema de saúde. Então isso funciona por quê? Porque tem toda uma organização por trás, tá bom? Mas isso cabe à população fazer essa requisição aos conselhos, aos presidentes de bairros, para que ele possa encaminhar essas necessidades para o prefeito municipal. Tudo bem? Bom, e aí nós temos uma imagem, olha lá, tá? Isso é uma imagem de democracia.
Os conselheiros colaboram na elaboração de políticas públicas e na garantia de sua aplicação. Na cabeça de vocês deve estar se perguntando o seguinte: professor Jota, mas como é que esses conselheiros são escolhidos? Pela própria comunidade, tá? Então, a própria comunidade escolhe 1 ou 2 ou 3 membros, isso vai depender da necessidade de cada conselho, escolhe os seus membros, ali é formado aquele conselho vai representar a necessidade básica daquele conselho. Então, o Conselho Municipal de Saúde representa o quê? A necessidade de saúde da população. O Conselho Municipal de Educação representa a necessidade da educação. Então, cada conselho tem sua função e sua obrigação. Bom, aí é uma dica, e aí serve mais para que você repasse para os seus pais. Hashtag ocupe os conselhos municipais, tá? Quando a gente fala ocupar os conselhos municipais, é porque você tem que participar, tá bom? Então, eles contribuem para a definição dos planos de ação da cidade, através das reuniões periódicas e discussões. Os conselhos, eles se reúnem periodicamente para elaborar seu plano de ação e ver quais são as necessidades e o que precisa ser encaminhado para a prefeitura. Cada conselho atua de maneira diferente, de acordo com a realidade local. Ou seja, gente, a gente não vai poder comparar o Conselho Municipal de Saúde daqui de Teresina com o Conselho Municipal de Saúde de União, da cidade de União. São diferentes, são necessidades diferentes, são locais diferentes, ok? Então, cada conselho tem sua própria realidade, suas próprias necessidades. Fale para o seu pai e sua mãe participar, ok? Bom, para que servem os conselhos municipais? O objetivo dos conselhos, gente, é a participação popular, aquilo que eu já falei. E a proliferação desses conselhos representa um aspecto positivo. Aqui em Teresina a gente tem mais de 20 conselhos. Isso é bom, porque significa dizer que a comunidade está sendo representada, ok? Então, na sua comunidade deve ter algum conselho que você desconheça, que seu pai desconheça e que agora você vai procurar saber. Tudo bem? Tarefa de hoje. Vamos lá. Bom, conhecendo os conselhos de Teresina, eu trouxe alguns, bem rápido para a gente ver. Conselho Municipal do Direito do Idoso, se é do idoso, vai tratar sobre questões dos idosos. O Conselho Municipal da cidade de Teresina, organiza todo o plano da cidade. O Conselho Municipal de Assistência Social. O Conselho Municipal de Alimentação Escolar, tá? Lembra que quando a merenda que você, né, nas aulas presenciais quando tinha, que vai voltar, que você tinha merenda, essa merenda, ela vem porque o Conselho Municipal de Alimentação Escolar traça essa necessidade. O Conselho Municipal de Cultura e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no seu caso aí. Bom, antes do nosso desafio, eu vou voltar aqui um pouquinho para você ver. Ó. Isso aqui só são alguns exemplos de conselhos. Mas em Teresina, como eu já disse, a gente tem mais de 20. Né? Existe uma grande quantidade de conselhos. Significa dizer que dentro da prefeitura a gente tem uma grande quantidade de pessoas que representam as suas comunidades. Isso é bom. E eu queria me especificar, sobretudo, ó, no Conselho Municipal de Alimentação Escolar, que é exatamente aquele que traça as necessidades, as diretrizes da alimentação, sobretudo também nas escolas, e o Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente. Gente, ó, aposto que na cabeça de vocês, alguns dizem assim, mas eu não sou mais criança, porque eu já tenho 11 anos, tal. Mentira! Diante da lei, até os 12 anos, de 0 a 12 anos, diante lá do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, até os 12 você é criança. A partir dos 12 você continua sendo. Não, brincadeira. Depois dos 12 você entra naquela fase que a gente chama de pré-adolescente. Mas não é adulto ainda. Você só vai poder ser responsável civilmente, ou seja, se responsabilizar pelas suas ações a partir dos 18 anos. Então até os 12 você ainda é criança, ok? Por isso que existe o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Tudo bem? Vamos lá para o nosso desafio. Desafio de casa de hoje. Procure se informar sobre as eleições dos conselhos escolares ou das associações do seu bairro, ok? Comente com seus pais sobre a importância da participação deles nesse processo. Então, a sua função hoje vai ser chegar para o seu pai e sua mãe e dizer: papai, mamãe, a senhora participa, já ouviu falar? O professor já estava falando na aula dele.
O senhor já participou da associação de moradores? Conhece algum conselho municipal? Pois agora ele disse que agora o senhor vai ter que participar. Pode falar que foi eu que disse isso, viu? Pode falar. Então, depois ele manda ele falar comigo. Mas olha só, gente, procure falar com ele. É só perguntar se eles já participaram. Pergunte lá para o seu pai, para sua mãe, para o seu avô. Tudo bem? E aí você comenta com ele, conversa com ele. Caso não tenha ainda, agora é a hora de começar a participar. Tudo bem? Não tem dificuldade, é muito simples. Beleza? Faça isso, não precisa anotar nada, é só um diálogo que você vai falar com ele. Cuidado, Covid está por aí, eu sempre lembro isso. Perdeu alguma aula, pede o link lá do seu professor. Somente minhas aulas, mas peça lá o link para você assistir, tudo bem? Tchau, tchau, e a gente se vê na próxima aula.